Olá, turminha, boa tarde. Estamos nos reunindo mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Vamos começar com uma oração? Senhor, nós te glorificamos por esse dia. Nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Espírito Santo, esteja conosco neste momento de aprendizado, esteja abrindo os nossos olhos espirituais, esteja nos dando compreensão referente às verdades do teu reino. Pai, nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que o Senhor quer que façamos, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, turminha. Bom, estamos usando um novo recurso, pelo menos na minha aula. E para começar, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, certo? Para começarmos a tratar sobre o tema dessa aula, certo? Bom, o tema desta aula é A Missão Começa. E o subtema é A Igreja Cresce. Então, estamos falando do Novo Testamento, turma. Bom, o título dessa aula é Jesus se encontra com Paulo. E o nosso texto base está lá em Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar lendo com vocês esse texto e depois nós vamos conversar, né, um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que lemos e vamos entender como foi esse encontro de Jesus com Paulo. Bom, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Bom, turma, para começarmos a tratar sobre esses versículos e falarmos sobre o apóstolo Paulo, eu vou contar um testemunho a vocês. Bom, como vocês estão vendo aí, tem uma foto minha, foto, né, da tia Pri. E eu vou contar, gente, que mais ou menos uns 10 anos atrás, eu quase morri. Olha só, garotada, eu quase morri. Por quê? Era a primeira vez que eu estava indo à praia e aquela euforia e tal. Eu estava com alguns amigos da igreja e quando eu dei por mim, a água do mar já estava acima da minha cintura. E como eu sou baixinha, já imaginem, né? Imaginem vocês aí a minha situação. Então, a água, ela cobriu todo o meu corpo, né? Minha cabeça. E, gente, eu nunca vou me esquecer disso, porque esse evento, gente, foi tão grandioso, assim, foi tão marcante na minha vida, porque eu estava, né, como eu havia dito, eu estava indo a primeira vez à praia, e foi na praia de Juqueí, no litoral norte, né? Mas esse evento foi tão marcante na minha vida, porque eu literalmente quase morri. E algo aconteceu.
Por que eu quase morri? Porque alguém me salvou. Por quê? Se eu tivesse morrido, eu não ia estar aqui para falar, né? Em primeiro lugar. Mas esse alguém foi um salva-vidas. Olha só, ele viu que eu estava desesperada e até coloquei essa foto aí para ilustrar o momento. E ele viu que eu estava extremamente perdida. Porém, ele foi ao meu encontro e me salvou. Olha só. E o porquê, gente, que eu quis falar sobre isso antes de tratarmos especificamente da história do Paulo, do tão conhecido apóstolo Paulo. Por quê? Gente, assim como eu, Paulo também estava perdido, certo? Assim como eu, Paulo precisava de ajuda para sair da situação que ele estava, da situação que ele se encontrava. Bom, mas quem ele era? Quem era esse Saulo, gente? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre ele? Bom, conforme relata a Bíblia, Saulo, ele era fariseu, ele pertencia, gente, ao grupo muito, muito tradicional, e não somente tradicional do judaísmo, mas um grupo extremamente, gente, extremamente rigoroso. Ele pertencia ao grupo dos fariseus, né? Ele pertencia à seita dos fariseus. Então, gente, ele era uma pessoa extremamente, mas muito, rigorosa no seu trato. E ele defendia com todas as armas possíveis o fiel judaísmo, certo? E por isso que ele combatia, ele perseguia os cristãos, tá? Esse Saulo, gente, ele era, extremamente estudioso. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, gente, para vocês terem uma ideia, ele era o grande mestre da sinagoga, certo? Ele era um cara muito estudioso. E se Saulo, né? Se não, né? Saulo estudou aos pés de Gamaliel, imagine como ele era. Imagine quão estudioso esse Paulo era. Bom, nós sabemos, conforme relata nos evangelhos, que foram os fariseus, que foi essa seita dentro do judaísmo que levou Jesus à condenação. Então, para vocês terem uma ideia de como esses fariseus eram, tá? Vale aí dar um toque a vocês, vale comentar que Saulo, ele tinha duas, né, nacionalidades. Ele tinha dupla nacionalidade, garotada. Mas o que é isso? Bom, a dupla nacionalidade dá direito e deveres à pessoa que foi, no caso, que comprova que foi nascida em uma nação e que também comprova que ela tem parentesco com pessoas de uma outra nação, tá? Então, por exemplo, eu sou brasileira, tenho a nacionalidade brasileira, porém eu tenho a nacionalidade portuguesa, certo? Devido aos meus pais. E foi mais ou menos isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, ele era judeu, mas ao mesmo tempo ele era romano, ele era cidadão romano, tá? Então, ele era judeu, ele cria no Deus do judaísmo, porém, devido a filiações, né, devido ao vínculo familiar, ele também tinha descendência romana, tá? Ele também tinha direitos e deveres que os romanos também tinham, tá? Bom, gente, mas como eu havia dito, Paulo, ele teve um encontro com Deus, né? Jesus se encontrou com ele. E aí a vida dele transformou. Lembrando que a palavra conversão, gente, é mudança de rota, não é?
Não é a gente dar uma volta e ficar no mesmo lugar, né? E voltar para o mesmo lugar. Não. Conversão é mudança de rota. Você estava indo por um caminho e de repente você vai para outro caminho, tá, garotada? Bom, conforme o relato que lemos, a gente vê que Saulo, ele foi transformado. Mas no que ele foi transformado? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, nós temos aí duas obras de artes, um do lado direito e uma obra do lado esquerdo. Bom, a que aparece aqui para mim, do lado esquerdo meu, é a obra do Michelangelo, tá? Ele fez essa obra em 1542 até 1545, ou seja, ele pintou essa obra no século XVI. Ele pintou essa obra retratando o momento que nós lemos agora há pouco, quando Paulo estava na estrada de Damasco. Ele ia a Damasco para perseguir os cristãos que ali estavam. Porém, ele teve um encontro com Jesus, tá? Então aí a gente vê que Saulo, ele foi ao chão. Vale ressaltar que a Bíblia não deixa claro se ele estava ou não em cima do cavalo, mas o que fala é que ele foi ao chão. Então, Michelangelo retratou muito bem essa parte, que ele está realmente no chão. E aí nós vemos essa luz, conforme narra no versículo 3, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, essa luz estava ao redor de Saulo. E nós vemos também que no final dessa luz aparece um corpo celeste, né? Aparecem os anjos, e no meio aparece Jesus Cristo. Bom, vale falar a vocês que é uma obra de arte, tá? Ela não representa o que realmente aconteceu, tá? Mas ela tenta mostrar o que a Bíblia diz, tá? Mas a gente não sabe se foi literalmente dessa forma. Mas nós vemos que quem está ajudando ele quem ajudou ele, melhor dizendo, eram os companheiros dele, conforme relata também em Atos 9, certo? Então, essa obra nos mostra como que poderia ter acontecido essa conversão, tá? Ao lado, nós temos a obra de Pietro da Cortona, de 1631, ou seja, do século XVII. Ele pintou um momento que Paulo teve as vistas, né, de volta, porque lembra que no finalzinho no finalzinho do versículo 9, gente, fala, no final não, melhor dizendo, no começo, fala que ele ficou 3 dias sem ver. Então, ele só voltou a ver, e nós vemos esse relato do versículo 10 até o versículo 19, porque Ananias, tá vendo? Foi bem representado por Cortona. Ele coloca as mãos sobre ele e aí, devido à orientação de Deus, lógico, e ele volta a ver, certo? Essas duas obras de arte mostram esse momento tão grandioso na vida do apóstolo Paulo, tá? Bom, quem ele passou a ser? Gente, assim como eu, o apóstolo Paulo, até então Saulo, ele, gente, passou a ser dependente de Cristo, tá? Ele ficou, e ele viu a necessidade dele de ajuda, assim como eu, quando narrei aquele testemunho, falando sobre a necessidade que eu tinha de alguém me socorrer, tá? De perseguidor, porque lembra que ele perseguia os cristãos. O objetivo dele a ir a Damasco era perseguir os cristãos. Porém, nós vimos que Cristo falou para ele ir a Damasco e lá, gente, ele esperou as ordenanças, as ordens de Deus para que ele pudesse fazer aquilo que deveria ser feito. Então, olha só como a história inverteu. Ele foi a Damasco, ele pretendia ir a Damasco para perseguir os cristãos, mas chegando lá,
e no caminho até lá, a vida dele foi transformada. E quando ele entrou na cidade, ele já era uma outra pessoa, tá? Ele passou a ser o apóstolo dos gentios. Ele é conhecido no Novo Testamento e até hoje no nosso meio como o apóstolo dos gentios. O chamado dele era para com os gentios. Não quer dizer que ele não falava com os judeus, ele falava, tá? Lembrando que ele era judeu também, tá? Mas o chamado específico dele foi para trabalhar com os gentios. E ele passou a ser um missionário de Cristo, tá? Vocês aprenderão ainda nesse semestre referente às viagens do apóstolo Paulo. Foram mais ou menos, quatro viagens que ele fez, tá? Vale falar a vocês também que Saulo e Paulo, esses dois nomes são sinônimos, tá bom? Saulo era o nome hebraico dele, tá? Era como ele se apresentava ali para os judeus. E Paulo era um nome, vamos dizer assim, um nome latino, para que ele pudesse ser, como posso dizer, para que ele pudesse se apresentar perante os gentios ou perante os romanos, ele usava esse nome, tá? Mas não teve uma mudança, não é porque ele se converteu que o nome passou a ser Paulo, não. Ele ainda usava o nome Saulo, mesmo depois da conversão dele, tá? Bom, gente, então nós vemos que essa transformação de vida, gente, foi radical, tá? Foi extremamente radical. E o que a gente pode tirar sobre isso, né? O que nós podemos aprender com isso? O chamado, ele é eficaz. Mas o que é eficaz? Eficaz é uma coisa que é eficiente. Então, gente, nós vemos que o chamado, ele é irresistível. Ele é irresistível. A obra, quem faz essa obra é o Espírito Santo, tá? Ele convence-nos do pecado, assim como ele convenceu o apóstolo Paulo, né? Assim como ele convenceu Paulo ali no caminho de Damasco, tá? Nós vemos que realmente quem transforma o coração do homem, do ser humano, é o Espírito Santo. E ele é responsável por iluminar, para dar, essa compreensão acerca da obra de Cristo. Lembra que eu falei na minha aula passada, no caso a retrasada de vocês, que não basta a gente somente crer. Eu creio que Jesus existiu. Não, a gente precisa crer na obra salvífica, a gente precisa crer na obra de Cristo. Então, quem é que faz isso? É o Espírito Santo, tá? Então, gente, quando Deus chama de forma irresistível. Não tem como, garotada, a gente fugir do chamado, certo? Porque aqueles que são eleitos, aqueles que foram separados por Deus, não tem como fugirem. Não tem como, porque a chamada é eficiente. Quando Deus chama, quando Deus tem um encontro, não tem como resistir a esse chamado. E assim nós vemos na vida de Paulo, certo? Lembrando que Paulo, ele era uma pessoa extremamente estudiosa, ele era extremamente perseguidor dos cristãos, ele se opunha aos princípios de Cristo, mas quando Deus chamou ele, na verdade, quando Cristo teve aquele encontro com ele de uma forma tão particular, ele não resistiu, não tem como resistir, tá, gente? Então, quando nós somos chamados por Deus, a gente só cabe fazer, né, colocar diante dele o nosso coração e nos quebrantar perante ele, porque a gente por nós mesmos, né? Por nós mesmos, nós não conseguiríamos, né? Aceitar e compreender as verdades, tá? Muito menos, muito menos a gente negar, né? O chamado. Então não tem como. E é Deus que faz isso, tá, garotada? Bom,
para memorizar o que a gente tem aprendido referente a essa primeira parte do nosso estudo do Novo Testamento, vamos lá para Atos 12, 24. Então, esse versículo, ele é muito curto, não é? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Lembrando do contexto da igreja primitiva, tá bom? Lembrando que estamos estudando sobre a igreja, sobre o Novo Testamento, como a igreja crescia, tá? Então, lembrando que para decorar esse versículo, eu recomendo tentem primeiro decorar uma ou duas palavras e aí depois vocês vão decorando as outras, tá bom? E aí quando vocês notarem, já acabou todo o versículo de ser decorado, certo? Bom, e para a gente terminar, nós vamos fazer, né? Melhor dizendo, vocês vão fazer essa atividade de casa. Então, vocês vão ler Filipenses 3, de 5 a 8, e vocês vão responder. Como Paulo vivia antes de conhecer a Cristo? E aí vocês vão ler esse trecho, vocês vão escrever de que forma o apóstolo Paulo vivia. Eu já falei um pouquinho sobre essa forma que ele via a vida, que ele agia, enfim. Mas eu quero que vocês coloquem com as suas palavras, certo, gente? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido muito. E a gente se vê daqui 15 dias, certo? Vamos terminar com uma oração? Espírito Santo, nós te damos graça porque nós sabemos que o chamado ele é eficaz. Muito obrigada, porque nós sabemos que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos entender as verdades do teu reino, entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor fala acerca de ti mesmo. Mas quem faz isso é o Senhor Espírito Santo. Muito obrigada por isso. Pai, nos ajude, Senhor, a entender que somos chamados, que somos comissionados a fazer obras em teu nome, Pai. E assim como o apóstolo Paulo, que possamos a cada dia mais ter experiências contigo, ouvir a tua voz nesse sentido voltado para a palavra, para a pregação, que possamos entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, turminha. Beijos. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para poder voltar para a tela inicial, para ficar tudo certinho aqui, para dar tudo certo. Deixa eu ver aqui como eu faço. Bom, turma, consegui. Por hoje é só. E até a semana que vem. No caso, até 15 dias. Beijos!